aí, pessoal, boa tarde, bom dia e boa noite. Mais um episódio de Investimento Aberta hoje com meu amigo Felipe Ferreira da Com Dinheiro. Hudson, sempre um prazer estar aqui com você. Bom, obrigado, Felipe. Felipe, faz um tempinho que a gente não se fala, também não sabemos se quem assistiu outro episódio vai assistir esse não. Se apresenta, por favor. Eu sou Felipe Ferreira, sou diretor de negócios da Com Dinheiro. Estou lá tocando a companhia pelo menos aí nos últimos 10 anos, vivendo esse mundo das gestoras e enxergando um pouco como o mercado investe e como, especialmente os investidores profissionais, olham os seus investimentos e escolhem seus investimentos e suas empresas para investir. Sou professor de finanças também por paixão, como você. E a gente acaba tendo a chance de aprender um pouco com o arroz queimado dos outros. Tá certo, Felipe. Tá certo. Felipe, pouco tempo atrás eu tive com o Felipe num programa dele, Com Dinheiro, com você. Você com dinheiro. Você com dinheiro, lá na BMC News. E aí no final a gente ficou conversando um pouquinho e veio assim, quem é que vai para a Bolsa? O Brasil tem muitos problemas e tal, por que tão poucas empresas vão para a Bolsa e tal? E a gente queria passar essa conversa aqui hoje, um pouquinho sobre avaliação de empresa, prêmio de risco e tal, mas vou começar com essa provocação que você fez. Por que é tão difícil as empresas boas irem para a Bolsa? Não que só tem empresas ruins, não é isso. Mas é difícil, é uma prova de fogo. Talvez só uma necessidade muito grande de capital justifique às vezes. Por favor, bola com você. Excelente ponto aí, Hudson. Acho que ele abre uma série de outras janelas que a gente vai discutir aqui também sobre tanto o Brasil quanto o mundo. Depois tem uma notinha que eu queria puxar sobre a evolução do private equity no mundo e por que ela está relacionada com esse nosso papo. Mas antes de começar, eu queria lançar uma provocação quem está assistindo a gente. A gente tem nos últimos anos consistentemente uma taxa de juros risk-free de curto prazo e na casa de 2 dígitos. Então vamos chutar baixo aqui, que a gente tenha uma estimativa de risk-free a 10%. Quem está ouvindo a gente... Conservador, né? Conservador pra caramba. Quem está ouvindo a gente vai falar, não, mas isso é um absurdo. Se a gente vê lá o manual do Abodaran, a gente está falando que risk-free a risk-free americano, mais CDS, mais diferencial de inflação. A inflação nos Estados Unidos está na casa de 3, 4 hoje em dia. Aqui também não está muito longe disso, então diferencial de inflação quase neta aí, em zero. Então a gente está falando de risk-free americano mais CDS. CDS na casa de 200 e poucos pontos. Risk-free americano na casa de 200 bips também. Está falando de 4% de risk-free. Aí eu desafio alguém que está nos assistindo investir a 4% só porque o manual manda, sabendo que a gente tem DI de 2 dígitos. Se a gente pega a curva longa, a gente vai convergindo para 9 e pouco. Né? Então a primeira coisa que a gente tem que ter na cabeça: risk-free é aquela taxa que drena os investimentos. Não é só manual. Né? A teoria é excelente, né? Mas os fatos se sobrepõem às regras. A primeira coisa que a gente precisa ver é se existe uma taxa que drena, e aqui no Brasil a gente tem essa taxa, que é DI, que ela vai ficar acima do que seria o ponto de equilíbrio por vários motivos. Política fiscal, eventualmente, puxa a inflação para cima, você tem que ter taxas de juros recorrentemente acima do juros neutros. Exato, para ficar contendo essa inflação. Então, vamos fazer o primeiro ponto do exercício. 10% é o piso. Dito isso, você precisa de um prêmio de risco para correr risco de bolsa. Ninguém vai correr risco de bolsa pela alegria. Né? Então, por muito tempo, por uma janela de tempo incrivelmente longa, as pessoas começaram a acreditar que sim. Né? Porque quando os juros globais estavam baixos, é melhor você correr o risco de ganhar alguma coisa do que ter certeza que não vai ganhar nada. Verdade. Mas aqui no Brasil a gente nunca teve esse problema. Então, a gente sabe que a gente nunca perdeu essa consciência, sabe que precisa de remuneração para correr risco de bolsa. Então, vamos chutar um prêmio baixo? 5% para o risco de bolsa. Acho que 7% seria melhor, mas 5% é um piso bacana. Então, se você pensar uma empresa com beta 1, ou seja, uma empresa que corre o risco médio de mercado, o que também é muito conservador, a gente está falando de 15% ao ano para a base. Só que se uma empresa vai abrir o capital hoje, ela embute um risco
provavelmente um risco de tamanho, se ela é menor do que a média da bolsa, e ela embute um risco de nunca ter vindo a mercado. Ela embute um risco de só ter divulgado 3 demonstrativos financeiros auditados. Você precisa colocar, racionalmente falando, você precisa colocar um prêmio de risco acima da média de mercado. O Warren Buffett fala que não compra ação em IPO, né? Eu também não gosto muito não. Mas alguém precisa comprar, senão o tem que mercado comprar. não gira. Dito isso, para a empresa e para a IPO, ela precisaria estar remunerando seu acionista pelo menos aí aos seus 17, 18% ao ano. Mas veja bem, se uma empresa tem um retorno sobre os seus investimentos, retorno sobre o capital investido, um ROI, acima de 18% ao ano, digamos 20%, ela conseguiria reinvestir nas suas operações essa taxa de 20% ao ano. Então, por que ela vai ao mercado vender 20, 25% do seu negócio para se capitalizar em mais 20%, para adiantar um ano de investimentos, para adiantar alguns meses de investimentos, você vai chamar sócios e embutir uma estrutura de custos de listagem sem ganho nenhum de ter ali um novo acionista que eventualmente pudesse oxigenar a ideia, porque você está trazendo basicamente investidores passivos do ponto de vista da gestão quando abre capital. Então você acaba tendo uma série de ônus para carregar poucos bônus de aceleração de crescimento. Verdade, verdade. Ficamos numa sinuca de bico nesse negócio. Quem vai para a Bolsa? Quem tem ido para a Bolsa? Algumas pessoas ficam chateadas com o que eu vou dizer agora, mas é verdade. Quem tem ido para a Bolsa? A empresa que não consegue dinheiro sozinho. Se a gente pega a última onda de IPOs no Brasil, são de empresas que não estavam gerando. 2021, né? Até meados de 22 ali, As exceções até para citar. Você pega uma Intelbras, ela gerava caixa, ela continua crescendo ao ritmo que crescia antes. Dá até para questionar se ela precisava ter feito o IPO. Ela pode ter feito o IPO por outros motivos. Para a própria companhia, às vezes o dono quer fazer o IPO para ter o valuation da empresa em bolsa e saber quanto ele está, quanto de fato vale. Às vezes algum investidor quer saída da empresa. Algum investidor quer saída, eventualmente para abaixar o próprio custo de dívida, por forçar a governança. Mas veja que você acaba, essa empresa boa, essa empresa que gera caixa, para não dar juízo de valor, a empresa que gera caixa, ela só vai para a Bolsa por um motivo soft, secundário. Porque se a empresa que vai para a Bolsa para buscar capital, geralmente é aquela empresa que não consegue gerar caixa internamente. Eu não vou citar nomes, mas quem tiver a última onda de IPO lá em 2021, pega a lista de companhias, você está assistindo a gente, pega a lista, faça esse exercício, pega a lista. E veja quantas daquelas empresas tinham fluxo de caixa operacional positivo no ano anterior. Você diria que pouquíssimos. Pouquíssimos. Tem empresa, de novo, não vou citar nomes, mas não é difícil encontrar no noticiário. Tem empresas que captaram um bom pedaço delas, queimou caixa que tinha na operação desses últimos 2 anos e meio. 2 anos e meio. Das que sobraram, tem empresa que não sabe o que fazer com caixa. A operação dela sequer comportava o dinheiro que entrou no caixa. Você viu uma empresa aí que outro dia foi uma matéria grande e tal, mas não, não tem o que fazer com dinheiro e tal. Não tem o que fazer com dinheiro, a empresa não comportava. Não comportava. E essa é a empresa que vai cair no canto da sereia do banco de investimento que é o mercado. Porque a empresa boa não vai cair nesse canto da sereia porque o dono que sabe que o negócio dele é bom e consegue continuar crescendo bootstrapped, ele vai querer conservar o maior valor possível da empresa. Verdade. Nossa, que situação, viu? E você atribui isso assim, tamanho da nossa taxa de juros mesmo, né? Tamanho da taxa de juros tem alguns problemas estruturais. Veja só que curioso, Hudson. A gente conversou no nosso último papo aqui sobre a mudança na indústria de fundos. Isso. E a ida para fundos passivos, tá certo? Certo. Olha que problema a gente tem. Excelente ter fundos passivos, mas quem que cobra a gestão de entregar resultado? O maior acionista, o maior bloco acionista hoje de Apple é BlackRock e Vanguard.
o conjunto dessas duas empresas deve tomar hoje uns 20, 25% do capital de Apple. Quem está lá puxando a orelha da empresa de que, poxa, você não pode ficar 5 anos investindo em carro autônomo e depois desistir de lançar. Pô, faz um M&A, comprar uma empresa que fabricasse, a gente antecipava esse projeto e lançava no mercado, testava, antes de ficar queimando recurso. Quem está lá falando que a gente não vai passar mais 20 anos vivendo de iPhone? Não tem ninguém para puxar essa corda. O que aconteceu é que os acionistas das empresas públicas passaram a ser cada vez mais passivos. Esse é um problema global, não só de Brasil. A nossa taxa de juros... Resultado mais de curto prazo. Ninguém está... Você tem já resultado do PCA no ano que vem, né? Teve um caso em 2000, eu não me recordo agora se foi em 20, 21 ou 22, você começa a ficar... A idade vai pesando, você começa a misturar os anos. Mas quando a Tesla lançou o seu primeiro lucro anual, ela entrou no S&P 500. Por causa disso, a ação da empresa subiu, porque todos os fundos passivos, aí é oferta e demanda simples. Você é obrigado a comprar, não importa o preço, você tem que trazer essa ação para dentro, você gera uma pressão de preço, porque a quantidade de ações fica fixa, você tem mais gente querendo comprar, você joga o preço da ação para cima. Então, veja bem o nível de absurdo que nós vivemos. Não é a qualidade da gestão, não é a qualidade do negócio, nada. A questão é, eu preciso comprar. Eu preciso comprar. Então, o que isso gera? Às vezes, imagina o incentivo que você tem de forçar o balanço para ir do menos zero qualquer coisa para o mais zero qualquer coisa, simplesmente para entrar em determinado índice. O que remunera o acionista nesse novo game é, de novo, algo secundário do secundário. Ninguém está olhando o fluxo de caixa de longo prazo da empresa, a capacidade de inovação. Quem diz que está, desculpa, mas não é verdade. A gente está falando, poxa, aí você pega como vai crescendo a participação de NVIDIA mês após mês. É um caso que a gente viveu muito já aqui no Brasil, o Ibov. Tá. O preço da commodity sobe. Muita gente estica o preço de vale. Se estica o preço de vale, aumenta o valor de mercado. O índice Bovespa não é empoderado pelo valor de mercado. Você força o quê? O índice Bovespa para comprar mais vale. Então o índice Bovespa ele é forçosamente cíclico. Só que o que está acontecendo agora? Você pega uma casa de uma NVIDIA. Imagina quanto fundo passivo teve que comprar a NVIDIA no boom, porque ela está forçosamente ganhando share nos índices. Dá para presumir, a NVIDIA está tendo um resultado extraordinário, mas dá para presumir que ela vai ser o monopólio de placas de vídeo para toda a eternidade? Dá para extrapolar essa taxa de crescimento para perpetuidade? Esse é o problema de toda análise. Se é difícil projetar, que dirá projetar mudanças de projeção? Nossa! E o que acontece é que isso vai contaminando os índices. E com o investidor absolutamente passivo de bolsa, uma empresa que não tem essa história bonita para contar, uma empresa que ela precisa de coisas antiquadas, por exemplo, geração de caixa operacional para reinvestir, etc. e tal, ela fica prejudicada nesse jogo. E ela não tem sentido nenhum para ir para a bolsa, porque, de novo, se você não vai querer vender controle na bolsa, o seu negócio é bom. Mas você, se não for para ir para vender 50% da companhia, por que você vai para vender 20%? Se 20% você consegue crescer dentro da sua própria operação. Ah, mas poxa, você tem uma alavancagem na antecipação desses fluxos. Então, você vai para a bolsa vendendo... Bolsa americana isso é mais realidade. Sai entrando a 4 receitas, efetivamente 3 receitas, já gera alguma alavancagem. Poxa, gera. Aqui no Brasil, essa conta é muito improvável. Muito improvável. Então, provavelmente você vai para a bolsa para ganhar um ano de caixa. Isso não faz sentido. A não ser que você tenha um ganho estrutural. E aí a gente está vendo um movimento interessantíssimo no mercado, que o número de empresas listadas globalmente, saiu na Financial Times recentemente um estudo interessantíssimo sobre esse debate. O número de empresas
empresas, né, listadas tem diminuído. E o número no mundo. No mundo. Não que estão sendo listadas. As empresas já estão listadas, vão fechando no ritmo maior do que estão entrando novas. Tá. Por quê? Você tem um movimento de puxar capital via private equity. Por quê? Você tem influência na gestão. Você tem algum bônus na hora de ir buscar esse dinheiro a mercado. Você não quer só o dinheiro, você quer o dinheiro e mais alguma coisa. E o private equity vem nisso. Se ele vai conseguir, se vai dar certo, é outra conversa. Mas o fato é que essa estrutura de ir para a bolsa para captar aqueles 10 ou 20% a mais de caixa está minguando e está sendo difícil de segurar. E as empresas que estão indo, elas estão indo com incentivos adversos, porque falta gestão ativa. Não a gestão ativa que a gente estava conversando aqui sobre comprar e vender no tempo certo. Gestão ativa de, poxa, se eu tenho um sócio, eu preciso que esse sócio venha, e as empresas, os controladores querem um sócio que encha o saco. Alguém que dê insights, participe, traga negócios, né? Aumente a rede de relacionamento. Por que eu vou ter encheção de saco de ter minha empresa listada, passar por todo o perrengue da governança que a Bolsa muito bem exige, e não ter ninguém sentado na mesa para me ajudar a tomar decisões difíceis, para me abrir portas? Aí também vem uma coisa, Felipe, que eu acho que também esses conselhos de administração também, né? Assim, eu vejo umas coisas, né? O dom, uma participação muito grande digamos assim, um conselho muito pró-acionista majoritário, muitas vezes. Fala um pouquinho dessa participação dos conselhos aí no Fechamento, para dar aquele guide de longo prazo da empresa, preservação de valor ou alguma apreciação de valor. Como é que você vê? Porque eu estou achando que, isso aí, acho que é uma daquelas coisas que, promessas que ainda não estão sendo totalmente absorvidas ou cumpridas. Puxa vida, Elton, você tocou num ponto que eu até agradeço de tocar, porque é um ponto que muito me interessa, foi minha dissertação de mestrado nessa questão de governança. E não, com certeza. E a gente não vê isso sendo falado da forma como deveria. De novo, a Bolsa faz um esforço e a B3 super vanguardista, toda a B3 para você ver, puxar essa regulação. Globalmente falando, é uma das... O Brasil tem uma das estruturas regulatórias desse tipo mais modernas do mundo. E ela força você a ter um conselho com determinadas características. Um número mínimo de membros, um nível de independência, assim por diante. Em teoria é bacana, né? Teoria mínimo, diversidade, está trocando, não sei o quê, votação. Bem, se você é um controlador e você escolhe 80% do board, primeiro que você já entrou na sala com a votação ganha. Recentemente, como é que é hoje nos jornais, ou no final de semana, caso de uma grande empresa do ramo de petróleo, né? Você entrou na mesma votação ganha. Então já tá. E o independente, quem precisa ser? Não pode ser de sua família, não pode ser da diretoria. Bem, você não pode colocar seu primo, você liga para ele e fala, primo, você não tem um amigo para me indicar seu independente? E está resolvida a conta. A questão é que se a empresa não for incentivada Tinha uma coisa que o Quiroga, que foi meu professor na graduação, Roberto Quiroga, falava sobre leis, que os fatos sempre se sobrepõem à lei. Se a gente estabelece hoje que ninguém pode beber água, rapidamente essa lei cai. Você concorda? Realidade se interpõe, né? Realidade se interpõe. O conselho precisa ser independente. Se você não tem incentivo nenhum ao conselheiro bater de frente com o controlador, por que ele vai bater de frente com o controlador? A companhia do controlador. Você não tem incentivo. Um conselheiro muito independente fica sem emprego, né? Conselheiro muito independente fica sem emprego. Então, poxa, e como é que você resolve isso? Garantindo que o conselheiro independente não seja independente.
ele defenda um interesse específico de alguém que aí sim tem interesse de bater de frente com o controlador. Daí, de novo, a força e por que é tão interessante você ter na base acionária da companhia um desafiante, o challenger. Tipo um ativista, né? Um acionista ativista, seja um fundo, a empresa já é pública, ok, um fundo que compra e sente uma cadeira. A empresa está fechada, um fundo, um private equity, um investidor financeiro que vai fazer as perguntas difíceis, porque o bolso dele está comprometido. Não espere que o conselheiro independente contratado vá fazer as perguntas difíceis. Mas você está propondo que deveria, talvez, ou um acionista minoritário relevante, ou ao se associarem, se agruparem, um grupo de minoritários não relevantes, tá? Se juntarem, talvez terá alguém que representar. Esse representante desses ações minoritárias está contratando, sabe, Felipe, alguma coisa assim. Exatamente. E aí você vai ter na mesa e falar, olha, ok, vocês, se você começar a ir contra o interesse desse grupo, aí como, poxa, já 15, 20% da participação, se esse grupo sai da empresa, o valor de despenca, você agora, acionista controlador, tem interesse em manter esse grupo te enchendo o saco. Sim. E, naturalmente, no começo é na dor. No longo prazo, você vai entender que, poxa, os questionamentos daquela banca, espera-se que tragam valor à gestão da companhia. Você acha também que pode acontecer, isso é uma discussão que você deve saber melhor do que eu, que é aquela história, mas será que esse acionista minoritário não tem um interesse de curto prazo, está pensando no prazo da empresa, e o majoritário, que é aquele que está lá, criou a empresa, vai ficar mudando, tá? Como é que você vê esse conflito? Porque a literatura fica ali, né? Tem os prós e os contras. Tem do outro lado também, os majoritários utilizam a sua posição também para trazer benefício para si e seu grupo de empresas. Temos vários casos desses. Fácil nunca é. Como é que você vê assim? Esse ponto de equilíbrio. Então, de novo, eu falo a diferença do minoritário puro sangue, que está comprando em bolsa e vendendo em bolsa uma posição não relevante, e o minoritário que influencia na gestão. Se você é um fundo que tem 5% da companhia, dificilmente você vai ficar treinando essa posição, trocando ela a cada 6 meses. Sim. Se ainda você seja um grupo de minoritários unidos, você tem, primeiro, dificilmente você vai montar 20%, uma posição de 20% na companhia que você pretende sair rápido. E segundo, você começa a ter incentivos assimétricos a permanecer na posição. Se você entra na companhia, montou um direcional estratégico que você acredita gerar valor, e esse direcional estratégico não se concretizou ainda, se você sai hoje da companhia, você está deixando dinheiro na mesa. Sim. Você começa a amarrar essas pontas, tendo esse acionista desafiante mais próximo. Né? Esse é outro ponto interessantíssimo desse recurso. É transformar o minoritário em um quase controlador. E dá pesos mais equilibrados. Dá pesos mais equilibrados. E o próprio controlador vai evitando uma cilada. Como é a gestão de uma companhia? A gestão de uma companhia, tinha um grande amigo meu que brincava com a ditadura dos quebra-facas. A informação vem de baixo, a operação vem de baixo, vem do dia a dia. Então, a operação tende a consumir a tática. Você tem um problema, você está aqui fabricando carro. E você tem um ritmo de fabricação, que é determinado a nível tático. Se a máquina quebrou, a tática vai para o espaço. Então todo mundo estava pensando tático, agora o tático é como a gente repõe essa máquina, que era para ser um problema operacional. Ele não era um problema, cria-se um problema na operação, e a tática agora responde, passa a ser a roda da frente da bicicleta. Ela parece que manda, mas na verdade ela só está respondendo a roda de trás. E aí agora o tático tem que responder o operacional. O que vai acontecer? A projeção do mês de fabricação de automóveis não vai ser atendida. E agora a estratégia vai ver como a gente vai mudar os pilotos do ano para manter a meta anual, dado que a meta mensal não foi atendida. E agora o estratégico responde ao tático.
E o operacional que puxou tudo isso. É comum na gestão das grandes companhias que você vá consumindo o nível estratégico a partir dos pequenos problemas operacionais. Se você não tiver um top-down, que deveria ser o conselho, falando, muito legal, muito bonito, eu entendi que vocês tiveram um problema lá, mas eu quero que se explore esse problema. Não é isso que vai resolver meu problema maior, que é como é que eu vou crescer 40% ano que vem. Muito bom, colocou muito bem esse ponto. Se a gente for parar para pensar, uma empresa que cresce 40% ao ano, daqui 2 anos, mais de metade dos seus problemas são problemas que sequer existem hoje. Você não deveria gastar 90% dos recursos da companhia, 95%, às vezes 99% da companhia, no hoje. Porque daqui... mas 40% é muito. Beleza, a empresa cresce inflação mais PIB, certo? A empresa cresce inflação mais PIB, você está falando de crescer 7% ao ano. Daqui 10 anos, esse problema que você acha que é o que está matando a fábrica hoje, não vai ser 50% da operação toda. Daqui 20 anos não vai ser 25%. E quem deveria estar pensando no que vai ser a empresa amanhã? O conselho. Só que o conselho está lá sorrindo e acenando para o que diz a diretoria, que está lá respondendo aos problemas táticos. Só para colocar uma pimenta aqui, hoje o Conselho da Vale está discutindo uma discussão pública arrastada, se mantém ou não mantém o presidente, parece que vai ficar até o final do ano. Que não era para... Né? O presidente, olha só, as pessoas têm da companhia, né? Da companhia. Sim, as pessoas têm uma visão do executivo superestimada, mas o executivo só está lá para executar. O plano estratégico de quem deveria ser a Vale deveria ter sido definido no conselho. Está ali para fazer aquele plano de voo voar. Exato. O que, se você for parar para pensar, teoricamente não deveria nem ser tão importante assim. E olha a importância que a nossa sociedade dá para os CEOs da companhia. Por quê? Porque a prática começa a se descolar da teoria. E as pessoas sabem que o camarada que está com a caneta, que é o executivo, especialmente o presidente executivo da diretoria, né? É o cara que está assinando esses pepinos que no fim dos dias tomam conta de toda a pauta. Esse camarada tem um poder que ele não deveria ter e que não precisaria ter. Porque a companhia de verdade deveria ser definida na estratégia. E a estratégia vai sendo deixada para depois, Mas você acha que isso é um pouco... Esse papo bacana, hein? Você acha que esse negócio no Brasil... Parece que o Brasil é um pouco pior do que o mundo nesse ponto, né? Sim. A gente aqui tem uma cultura do micromanagement, a gente aqui tem um negócio... acho que o Brasil é mais complicado. O Brasil fica mais complicado com isso, até porque, como a gente vive num cenário de turbulências, é mais fácil justificar. Sim. Não, mas eu tinha uma meta aqui para crescer 40% ao ano, mas como é que eu ia colocar em prática isso, dado que a taxa de juros estava em 2 foi para 14? Alguém vai dizer que o cara está errado? Não. A pergunta deveria ser o que está errado? Também não. Aí vem outro problema. Essa cultura de micromanagement também está muito associada com qual é a função da liderança. Se você quer ser o chefe que o cara errou, arrebenta com esse cara errou, você é horrível, você é ruim, quem errou? Cara, não. Inovação e crescimento se dá na cultura de tolerância ao erro, mas de olhar para frente. Pô, você não entregou o forecast. Ok. Mas eu já participei de comitê de discussão de orçamento, em que a função do gestor de budget era explicar por que não bateu o budget no mês passado. Quanto tempo da reunião a gente gastou discutindo como foi montado o budget do mês que vem? 0. Aí você vai lá e top-down um budget que veio da cabeça de alguém, que é muito mais fácil depois você falar por que não bateu. Não tem a justificativa de por que era aquele valor. Ninguém fez uma projeção, fica essa conversa de
essa conversa de maluco. Agora, quando a gestão entender, de novo, que a maior parte da companhia ainda não foi feita, e que o histórico é relevante, mas a discussão não vai ser por que você não bateu o forecast programado para ano passado. A discussão é o que a gente vai fazer para cumprir o ano que vem. Aliás, uma coisa, né? Por que os números são esses, né? Por que os números são esses? Os números aparecem assim, não tem uma fundamentação, uma memória de... Então é óbvio que o número não vai ser batido. Quando não for batido, vai ficar uma discussão de apontar dedo. Mas não foi batido por causa de fulano. Não foi batido porque o número já foi criado errado. Se você tem um esforço, olhando para o ano que vem, como é que esse número vai ser construído e qualquer um dos pilares cair, você sabe onde consertar. Você montou aquele pilar, o que em juros influencia em despesa financeira? Ok, então você pode, tudo bem, eu aceito. Quanto do resultado foi consumido pela despesa financeira? Tanto. Então, fora isso, o resto tem que bater. Bateu? Ah, não. Então, cara, não me vem falar que foi por causa de juros. Mas só que essa discussão era para ser muito rápida. Mas não é, por quê? Porque o número lá atrás foi feito top-down, tirado de qualquer lugar. O sujeito que estava ali era o bode expiatório que quando a coisa bater, você só vai lá condenar o cara e você literalmente nem vai trocar o cara, porque sua preocupação não é o resultado. É ter alguém colocar a culpa. Isso, Felipe, eu me lembro anos atrás, uma entrevista, se eu não me engano, foi do fundador do LinkedIn. E ele estava falando, ele estava no Brasil para alguns eventos e tal, sobre inovação, e ele falou o seguinte: aqui no Brasil vocês têm um problema sério, aqui vocês penalizam o erro. Inovação você falou, inovação é errar, é fazer errado, faz de novo, errado, faz de novo, faz errado. E o erro faz parte do processo. Só que aqui no Brasil vocês têm uma visão do erro que é assim, associada à culpa. E a culpa tem uma penalização. Aí atrapalha tudo. A conversa já parou. Então a inovação no Brasil é muito difícil. Você acha que a inovação no Brasil é difícil? Assim como acho que a delegação de responsabilidades ou de tarefas é difícil no Brasil, porque acho que tem essa questão que você falou. Perde-se muito tempo em quem errou. Aconteceu o erro, a primeira pergunta, né? Por que do erro? É quem cometeu o erro? Não é isso, mais ou menos? Exatamente. E aí volta. A gente quer ter mais empresas listadas, a gente precisa de... Pela conta de free cash flow atual, a gente já viu que não faz sentido. Quem vai buscar capital para crescer? Quem quer crescer rápido, quem quer crescer muito. São essas empresas de inovação. Agora, a gente tem um ambiente propício à inovação no Brasil? Não. Não tem ambiente propício, esquece. Não, e até essa questão de custo de capital, que é enorme, né? Prêmio de risco. Você colocou um ponto, sabe? Olha só a situação, a empresa tem dificuldade de inovar, tem a questão de governança séria, negócio desses conflitos que a gente falou aqui, num ambiente conturbado, com um prêmio de risco altíssimo, principalmente se for abrir capital. Quem é que sobrou, Felipe, para abrir capital? Complicado, né? Exatamente. Complicado. Deixa eu te fazer uma pergunta, mudar um pouquinho só de página aqui. RJs do ano passado e... O que você acha? Está falando, não, custo de capital é custo de capital. É só custo de capital mesmo? Olha, se você... outra excelente pergunta, porque a gente estava justamente comentando aquele dia sobre essas pontes entre o que é mercado financeiro de capitais e o que é companhia. Né? A gente tem por N circunstâncias, acho que a mais forte é a mais bobinha, que existe uma separação didática quando a gente vai estudar finanças entre decisões de financiamento e investimento na companhia. Né? Então, quem olha P&L já não olha busca de capital, já é uma maluquice da companhia. E dentro abrindo mais em finanças, o que é investimentos e o que é finanças corporativas. Isso mesmo. Ih, rapaz, isso até briga. Um não se fala com o outro.
Eu não sou é verdade. Você sabe que eu sempre fui ligado mais com investimentos, né? Eu comecei com o negócio de finança corporativa por questão própria, de gostar, e porque eu gostava, não sei o que, apareceu um convite para dar aula. Legal, até aqui eu vou e tal, e começo a ajudar mais e mais e mais. Tenho a sorte de conhecer pessoas como você e tal. Mas eu me lembro que não sei nada que tem lá, o cara não precisa saber nada que tem aqui, é junto os dois. Então, isso é bem estranho, mas enfim, de fato aconteceu assim. Mas no fato, o mercado de capitais gera recursos para financiar os projetos lá da ponta de decisão de investimento da companhia. E a gente precisa vincular mais isso. Muito bem. O que leva a essa separação? Quem faz a carreira de investimentos, o banker ou o gestor de fundos, pouco conhece a execução da companhia. O CFO da companhia pouco conhece de investimentos. Regra geral? Não raro eu encontro CFOs que pouquíssimo seriam capazes de estar aqui na mesa de discussão com a gente falando sobre alternativas de investimento. Poxa, eu tenho a liquidez na minha empresa, vou colocar no fundo DI, vou colocar no CDB, quais pontos de risco eu tenho que pensar, monta ali um Markowitz avessas para minimizar o custo dado o risco. Não tem essa conversa. CFO pensa a companhia de dentro, da porta para dentro. E aí o que acontece? Eu já conversei com alguns outros grandes nomes, eles às vezes não concordam muito comigo, mas essa ideia fica firme na minha cabeça. Na verdade, você tem alguns incentivos no mercado de capitais, eu vou chegar lá também. O CFO, lá em 2020, recebeu um banqueiro que perceba, não conhece a operação da empresa. Bate na porta da companhia e fala: eu tenho crédito barato aqui, está 2% ao ano CDI. Pega aqui, a 150% de CDI, você vai pagar 3% ao ano. Quem CFO querendo ganhar bônus, não olha isso, leva lá para o CEO. Ó, tenho aqui dinheiro barato. O CEO, que aí que não entende patavinas do mercado de capitais, olha e fala: poxa, eu tenho dinheiro a 3% ao ano. É a hora de montar aquela mega loja no interior do Pará que eu sempre quis ter, só para levar meus primos para visitar. Né? E agora eu vou falar que eu sou... eu tenho 200 lojas hoje, eu quero crescer para 300 lojas, agora eu vou ser CEO de uma empresa de 300 lojas, não de 200. Olha, receita de tanto? Aumenta a receita, sim. Vou para outro patamar de CEO. Esse é um ponto. Eu vou para outro patamar de CEO. Porque aí, ainda que se eu for mandado embora, o meu próximo emprego vai ser melhor. Então, assim, é uma geração de renda de perpetuidade perfeita. Traga esse dinheiro 3% ao ano. Você vai lá e alavanca a empresa. O CFO vai lá, faz a conta lá dos 3% ao ano, capacidade de pagamento com a capacidade de caixa. Beleza. Comprometer um pedaço de capacidade de caixa, o máximo que der, porque o CEO quer crescer o mais rápido possível. Compromete ali no talo. O que acontece? A taxa de juros vai de 2 para 14. Seu 150% de CDI vão de 3% ao ano para 21%. Você já tinha comprometido 50%, 60%. Você tinha comprometido 50%, 60% da sua capacidade de geração de caixa. Agora você comprometeu 300% da sua capacidade de geração de caixa. Então, cada mês que passa, você ainda tem que tomar mais crédito para cobrir o rombo. A situação explode. Explode. E ao invés... Isso explica, segue. Isso aí já derrubou um monte de gente que tentou crescer alavancado nessa batida. Inclusive, eu estou falando muito bem dos minoritários fortes, mas inclusive empresa investida de fundo que queria ver o seu investimento crescendo rápido. Inclusive essas. Então, muita gente morreu no gargalo. Ao invés de você chamar o banco, inclusive teve empresa, isso até a Restock, por exemplo, de varejo, sofreu pra caramba com a alavancagem, mas ela chamou os bancos antes de a situação explodir. Hoje ela está tentando fazer o trabalho dela de se reavivar. Agora, muitas dessas empresas receberam outra batidinha na porta, agora no banco do advogado. Olha, tem um negócio muito bom aqui. Você está quebrando.
Vamos proteger acionista, seu capital. Monta uma RJ. Você faz um leilão às avessas, quem quiser receber primeiro recebe menos. E aí você vai pagar, você vai sair dali pagando 40% dessa dívida, você vai salvar seu patrimônio pessoal. E a empresa vai continuar viva. Isso é bom para todo mundo. Olha. Vai ter negócio. Agora eu pergunto para você. Imagina o banco sendo convocado com essa faca no pescoço. Isso aí é... Alguém... Tira as crianças da sala. Alguém dessa família fundadora, de 3 gerações para frente, da direção da companhia, algum dia vai conseguir abrir outro negócio e se precisar de banco vai ter apoio? Difícil, hein? Custo... Se conseguir, vai ser alto. Teve uma pressão de curso financeiro sim, que levou as empresas a situações complicadas. Feito isso, a massiva ida para a RJ, eu acho que foi uma escolha bastante equivocada. Porque as empresas poderiam e deveriam ter conversado com os bancos antes, chama todo mundo, explica a situação, faz a manobra antes de levar para a RJ. Para tentar salvar a capacidade da empresa de fazer negócio no futuro. Bem colocado, Felipe. Bem colocado. Ou seja, priorizar uma solução de curtíssimo prazo, né? E que parecia ser boa para todo mundo, como você falou, né? Você está indo negociar com o cara que te ajudou. O pessoal tem uma visão muito maniqueísta do banco, que ele é o sujeito que cobra juros altos. Agora está querendo quebrar uma empresa. O banco foi quem te deu capital para você chegar na empresa que chegou hoje. Você está chamando o sujeito que te emprestou o dinheiro quando você precisava e falando, se você quiser, eu pago metade. Se não, não é seu, você vai... Na ponta da mesa assim, pago metade. Já está com sorte, né? E você está com sorte. Mas se você quiser esperar, espera aí. Se a empresa quebrar antes, o problema é seu. Não é assim. Não é assim. Não é assim. O mundo não é assim. Relacionamento bancário é reputação. É reputação. Não, você está certíssimo. Você está certíssimo. Há uma inversão das coisas, né? Como se você pudesse... negócio, se a gente traduzisse o negócio assim, em números, né? E num prazo muito curto. Na verdade, os relacionamentos são importantíssimos, o que você falou. Aquele banco te deu dinheiro. Você fez umas vezes, quando você fez aquele RPO, de repente teve um banco que te ajudou a estruturar uma operação. Teus fornecedores. Hoje mesmo, né? Infelizmente, nosso tempo está acabando aqui, a gente não vai ter que marcar uma segunda. Fornecedor, outro ponto que eu vejo. Eu vejo, às vezes, umas relações entre fornecedor e empresa que mais parecem uma briga, uma parceria. Dá para chegar com os pés no peito do fornecedor e é assim, prazo é tanto para pagamento, não sei o que, quero isso, vou te colocar na prateleira. Não é isso também, né? Isso também está relacionado com o que a gente comentou anteriormente. Como a gestão das companhias é feita. Culpa e o prêmio individualizado. A meta global da companhia é cascateada de modo que você gera uma gestão míope. E o cara de compras tem a meta de levar o prazo médio de pagamento do fornecedor para X. Então o cara fala, eu só pago em tanto. O fornecedor toma crédito com uma agiota para emprestar dinheiro para a empresa que capta a DI. Não, tudo errado, né? Tudo errado. Meu amigo Felipe, infelizmente a gente está acabando, meu cara. Foi um grande prazer, como sempre é. Não perguntei alguma coisa que você queria falar e a gente acabou não falando aqui? Não, tá ótimo. A gente teve um papo hoje que abriu muitas frentes. E fica à vontade de chamar para outras rodadas para a gente ir fechando os assuntos. Já anotei aqui, a gente tem que fazer pelo menos uns 3 ainda, hein? Felipe, foi ótimo. Adorei, cara. Grande prazer. Muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço, cara. Achei ótimo. Uma bote. Eu vou ter que marcar outros aqui para fechar essas portas, hein? Com certeza. Gente, Felipe Ferreira, grande amigo hoje, sabe tudo, um papo aqui, como eu vou, muitas portas abertas. Aliás, esse podcast vai ser matéria obrigatória, né? Como é que é, né? Material obrigatório para meus alunos. Valeu, gente. Abraço para todos. Tchau, tchau.